Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e mais uma vez eu tenho uma oportunidade incrível, de muita gratidão, de sentar aqui nessa poltrona para poder gravar, se eu não me engano, o nosso terceiro episódio da terceira temporada do Jornada Cast. Bem, hoje nós estamos aqui no mesmo estúdio, ainda não mudamos de lugar. Estamos aqui na cidade de Belo Horizonte. Mas esse episódio aqui, assim como todos os outros, que eu sempre digo que eles são especiais, mas é porque eles têm características únicas. Obviamente, são convidados, cada vez, cada episódio, um convidado diferente. Mas hoje, esse episódio aqui foi decidido por volta das 8 horas da manhã. Então, o nosso querido Fredão, que está ali por trás das câmeras, colocou lá no nosso grupo falando: hoje temos episódio. Temos gente? E aí eu citei o nome dessa pessoa e essa pessoa aceitou de vir gravar junto conosco aqui. Bom, eu tenho certeza que dentro da criatividade de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, do nosso Pai, esse daqui é mais um pontinho que ele está conectando em histórias, em testemunhos. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que é uma irmãzona mesmo. A Sá sempre fala, se você tivesse uma irmã loira, com certeza seria ela. E, sem mais delongas, hoje eu tenho o enorme prazer de trocar uma ideia com uma moça, uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma amiga muito especial, que é a Mila. Mila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. Te agradeço também a oportunidade. E o convite me fez refletir muito, né? Pelas respostas que eu tenho que dar, me provocou bastante esse momento, me fez pensar em quem eu sou de verdade. Então, vamos lá. Então, vamos começar com isso daí. É, eu sempre falo que o Jornada Cast, Mila, ele é na transformação de histórias em testemunhos, mas não é o Jornada Cast, Uhum. né? É aqueles que têm uma crença, aqueles que seguem o nosso Criador, o nosso Pai. Mas o objetivo do Jornada Cast, então, que é transformar histórias em testemunhos, são com pessoas comuns, que são com a gente mesmo. E nada melhor do que a gente deixar isso registrado para todo mundo. E eu queria começar te perguntando quem é o ser que mora aí dentro. Então, eu sou um ser muito inquieto, ansiosa, teimosa, mas também muito generosa. E quando eu olho para o meu futuro, enquanto ser, eu tenho uma única certeza de tanto para mim quanto para os meus filhos, enquanto legado, né, é de que a gente sempre tenha um compromisso com os outros seres, seja de ajudar, seja de acolher, de ser generoso, de deixar algo para alguém, sabe, de fazer de fato a diferença no mundo onde a gente está. Eh, eu tenho essa preocupação de tanto para mim, né, como eu te disse, mas também de disseminar essa verdade que eu acredito, sabe, porque se a gente não para pensar que nós somos todos seres, as relações elas vão ficando muito desgastadas. Então, para mim, o que mais prevalece em qualquer situação é o amor, e é nisso que eu acredito. É onde Jesus me pede para ser como ele é, né, e ele é essa essência de amor e de cuidado com o outro. E aí, quando eu paro para pensar que eu carrego esse cuidado em mim, e isso eu refleti muito hoje, no enquanto eu escolhi minha profissão. Eu sou enfermeira e a essência da minha profissão é o cuidado. Então eu sempre fui cercada por essa preocupação, sabe, de ocupar esse lugar na vida do outro de uma forma de prestar um cuidado, de estar atenta, às vezes, a uma necessidade. Hum, a necessidade do outro, ela mexe muito comigo, assim, eu de fato tenho uma ânsia em atender aos desejos ou às necessidades das pessoas. Eu acho que Deus tem muito isso
eu acho que eu faço muita diferença no meu cerco de pessoas, onde eu trabalho, com os meus filhos, com a minha família, propagando o evangelho dessa forma. Eu não Demonstrando o evangelho. demonstrando, exatamente, praticando isso. Eu não tenho facilidade em falar, sou muito tímida, sou muito reservada, às vezes muito seletiva, mas as pessoas que se aproximam de mim, eu tenho certeza que eu deixo algo de que eu pratico isso, que eu acredito. Essa servidão, essa possibilidade de acolher, de ajudar, de estar atenta que o outro quer, de fazer a diferença para ele. Às vezes é um café que eu sirvo no trabalho, às vezes é um profissional que eu acolho, que está, né, com uma vida mais conturbada, mas a gente acolhe de uma forma mais humana. Então é isso. Eu me vejo nesse lugar. Esse é o meu ser no mundo. É assim que eu quero ser vista e lembrada daqui quando os meus filhos estiverem grandes ou quando eles contarem de mim para as gerações futuras, eu quero que eles lembrem de mim assim. A minha mãe era uma mulher carinhosa, uma mulher generosa, uma pessoa que acolhia as pessoas. E você está aqui é um desafio? Você está aqui gravando é um desafio? Muito, muito desafiador, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. Como eu te disse, eu sou inquieta e os meus medos são para ser superados. Eu sempre tive essa máxima para mim. Meu medo não pode me parar. Então, vamos embora. Acho que todos que têm Jesus no coração têm que pensar assim, né? Ele já levou nossas dores. E é igual essa tatuagem aqui, coragem acima do medo que divide uma pequena linha tênue. Então a gente sempre tem que estar com a coragem acima. Mas eu brinquei com você que se for um desafio você estar aqui, porque o Douglas que teve no episódio anterior, Uhum. quando eu convidei ele, eu falei assim: acho que ele não vai vir, não. E ele acabou vindo. Você é a segunda pessoa que também é meio que desafiada para falar assim: será que eu consigo? Será que a Uhum. Mila sentaria ali para poder bater um papo? Eu acho que esse é o sentido do Jornada Cast. É tipo assim, pegar essas pessoas comuns, você e eu, todo mundo, nós somos pessoas comuns, para que a gente se desafie a deixar um testemunho aqui e, de certa forma, igual na abertura eu fiz, que talvez seja para os seus filhos e talvez seja para o seu marido, né? Onde está seu marido? Então, é, Fred está em várias partes de mim, né? Eu falo que é difícil falar de mim sem falar dele. E eu acho que se ele tiver que falar dele, também vai ser difícil não falar de mim, porque a nossa vida se entrelaça, assim. Nós estamos há 19, quase 19 anos juntos. E daqui a um tempo eu vou ter mais tempo com ele do que sem ele, né? E eu te falo que, assim, desde pequena, minha fé, eu tinha fé, fui muito provada, né? Eu sempre me conectei com Deus porque eu sempre senti falta de um pai biológico. Eu não tive essa presença. Então eu sempre busquei isso em Deus. Só que o Fred, ele me desafiava muito na minha fé, muito, porque eu sou um improvável, mas ele é mais do que um improvável Não, para ele mim. me irrita todos os dias. Agora ele me irrita menos, tá? Depois a gente conta onde Certeza ele está, disso, mas tá tudo bem. eu tenho certeza disso. E é esse, sabe? Ele é uma pessoa. Eu não estou aqui para falar, né, assim, estritamente dele, mas é porque muito do meu testemunho, principalmente de fé, tem muito a ver com a história que nós vivemos juntos, né? Nós vivemos vários desafios num um casamento de quase 14, 15 anos. Ele flutua mesmo, né? E é normal que a relação passe por esses momentos. Mas logo no primeiro ano de casado, eu tive que subir uma montanha, e sozinha, tá? Eu sei que ele foi no Legendários, mas eu sei que ele estava com uma multidão de pessoas. Mas nessa montanha eu estava sozinha, só eu e Deus. E foi aí que eu vi um Deus de verdade. Um Deus que literalmente me cercou, me supriu. Eu me senti, hoje olhando para trás, era como se eu tivesse estado num deserto recebendo maná, sendo literalmente cuidada por ele, com as pessoas que ele me mandava, porque eu não tinha noção
de quem ia chegar, do que ia falar, quem ia me acolher. Na minha concepção, eu estava totalmente perdida e abandonada, mas Deus me supriu, assim, sabe? Nessa montanha que eu vivi de aproximadamente uns 120 dias, ou mais, 120 dias, foi Deus que me sustentou. Então, o Fred fez muito, foi o princípio de tudo. O Fred, ele participou desse percurso meu, e é isso, ele é o responsável pelo meu maior testemunho. Eu dou graças a Deus por tudo, porque hoje eu sei que, por mais difícil que uma história seja, quando Deus entra nela, ele, ele muda o sentido da dor, né? A gente consegue ajudar as pessoas que estão vivendo, que estão passando pelas mesmas dores, de uma forma muito mais impulsionada mesmo pelo Espírito Santo. Eu sempre escutei isso nesse momento, sabe, que eu estava vivendo, que as dores com quais eu estava sendo consolada por Deus, eu iria consolar outras pessoas. E de fato, isso aconteceu várias vezes. Quantos casamentos eu consegui ajudar e alcançar também, ensinar as mulheres a se posicionarem, a ir diante de Deus, a buscar nele o que só ele pode fazer. E eu vi um milagre na minha vida e eu sei que eu vi milagre na vida de outras mulheres também. Já já a gente volta nesse assunto aqui. Galera, o Jornada Cast, igual todo mundo, quem já assistiu, sabe que a gente tem um roteiro, mas eu não sigo um roteiro, né? E aí, às vezes, até pro convidado, é difícil do convidado encaixar e tudo. Eu fiz essa brincadeira aqui, mas para poder esclarecer para aqueles que não pegaram ainda, o Fred está sentado do outro lado da cadeira ali. O Fred é quem está comigo no Jornada Cast aqui. Então, esse podcast ele é um desafio para a Mila, porque tanto para a Mila quanto para o Fred, né? Mas o nosso objetivo aqui é realmente o que ela falou ali por último, né? De certa forma, deixar nossa história, o nosso testemunho para que alcance outras pessoas, porque montanhas são subidas todos os dias. Uma hora o Fred vai sentar aqui, uma hora a gente vai bater um papo, quem decide não sou eu, mas nós homens, quando a gente vai para Legendários, o Douglas teve aqui, a gente sobe uma montanha, depois a gente serve outras, mas mulheres sobem montanhas todos os dias. Mas antes de a gente voltar nesse assunto, você acredita que sua profissão ela está vinculada a essa questão de cuidado? Você escolheu sua profissão? Você teve a oportunidade de escolher sua profissão assim, Eu Mila? escolhi. Desde de criança, você é aquela criança que, tipo, eu vou ser da área médica, eu vou cuidar de pessoas e tal, não foi uma obra do acaso? Assim, porque a minha Hum. foi, né? Tecnologia, gostava de computador, não sei o que lá e tal. Quem me pergunta fala assim, não foi uma paixão, não tipo uma paixão, eu gostava de computador. Mas o pessoal fala, você tinha esse sonho? Não, até porque a profissão de TI é muito desregular, não é aquela coisa linear que você vê e fala, você é um advogado, aí você estuda a vida inteira, você é um médico. Não, a sua foi. Foi uma escolha mesmo, assim, você tem uma paixão assim pela sua profissão. Tenho uma paixão pela minha profissão. Eu amo fazer o que eu faço. Eu não tenho sentido no meu trabalho se eu não estiver cuidando de fato de alguém. Hoje, né, atualmente, nos últimos 2 anos, eu estou num setor mais de coordenação e menos de lidar diretamente com o paciente. Mas eu, de fato, me vejo fazendo o cuidado direto, a assistência direta. Não que não seja, não que eu não veja um objetivo no meu trabalho, não que ele não seja importante, mas o significado do que eu faço com o ser humano de verdade, daquele que eu vejo do que ele precisa, do cuidado que eu presto, para mim ele tem muito mais significado do que estar na gerência do cuidado. São, são funções diferentes e são perfis diferentes de pessoas e de profissionais. Eu só prefiro estar lidando direto com as pessoas, direto com o paciente. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de sair de onde eu estou e ir para essa linha de frente, eu faço isso. E eu faço com muito prazer.
eu de fato gosto de estar ali, porque tem muito significado para mim, sabe. E o tipo de paciente que a gente atende lá no hospital, são pacientes que estão numa complexidade e numa exigência de cuidado muito grande. A gente não lida com uma gripe, uma pneumonia, não é não são doenças mais comuns. São doenças raras, são câncer, são pessoas em fase terminal ou que acabaram de ser diagnosticados. Tem vários curativos, vários drenos, eh, às vezes com lesões extensas mesmo no corpo. E é esse é o tipo de cuidado que eu gosto de prestar, sabe. Isso para mim tem muito sentido. E aí eu consigo de novo praticar aquilo que eu acredito, sabe. Eu me vejo literalmente fazendo uma obra de Deus, assim. Não que eu não seja remunerada, não que eu não seja, profissional para isso, né, mas eu eu me conecto com Deus assim também. Eu oro por essas pessoas, eu peço a Deus misericórdia por elas. E eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de ver isso todos os dias. Não é fácil, Fernando. Eu já te relatei várias Sim. vezes. Eu tenho uma imagem sua, você não sabe disso, mas a imagem Mila para mim trabalhando, é é o dia que acho que você foi lá em casa, você tinha acabado de sair, eu acho, do plantão, e estava na época da pandemia, você estava com a Ah, é, na marca da verdade. máscara. Aham. Tipo assim, eu falei: "Putz, o bicho tá pegando, né", no linguajar, assim, tá trabalhando demais. E eu lembro que você é aceleradona, assim, e tal, e você nunca realmente mostrou fraqueza. Assim, esse podcast também serve para que eu fale com as pessoas aquilo que eu tenho Uhum. vontade. Coisas que a gente nunca, às vezes, tem oportunidade de falar com ninguém, né, tipo assim: "Poxa, assim, como é que eu vou elogiar uma pessoa?". Igual eu falo com todo mundo, assim, cara, quando a gente entende que se você mandar uma mensagem para alguém, se você falar algo que tá em você, puxa o telefone agora e manda uma mensagem para alguém que você tá a fim de elogiar, cara, perde a vergonha e faz isso, né. Então, assim, eu sempre vi você como uma mulher realmente muito forte, né, porque você trabalhava 24 horas e a gente ainda confraternizar lá em casa. Tudo bem que você dormia no sofá de vez em quando, mas mas assim, brincadeira à parte, eu tenho essa imagem de você usando máscara. Falei assim: "Mas ela já tirou a máscara", mas tinha a marca É, certinha, né. ficava, né, aquela Ficava a marca, assim, e tudo, e você relatava vários casos, assim, de crianças, e você com o Arthur pequeno, então, uhum, imagina o conflito mental que deve ser, mas traz um sentido de valorização também, né. Tipo assim, de você falar: "Poxa, a vida é curta, exatamente. né, eu preciso de cuidar, que bom que eu tenho o meu filho, então deixa eu abraçar ele, deixa eu abraçar meu marido". Eu vejo que eu vou usar uma palavra feia aqui, pessoal, mas assim, eu tenho uma frase comigo que é que tá lá no livro C: "Em meio a toda e qualquer desgraça, alguma coisa boa a gente tem que Tem. tirar", Uhum. né. Tipo assim, no meio de uma catástrofe, o que que eu tiro daquilo dali? E isso você deve viver todos os Eu vivo isso dias, todos né. os dias. É isso, às vezes eu chego em casa também bem balançada pelas histórias, pelos contextos familiares, né, tanto de criança quanto de jovens ou idosos também, que também têm uma história para contar, né. Sim, E lidar com a dor do outro não é fácil, mas eu gosto, tá. Eu faço isso com muito prazer. Eu agradeço a Deus todos os dias de ter a oportunidade de ver que, de fato, nós não somos nada. Se a gente não servir para fazer alguma coisa hoje, a gente não tem sentido nenhum na vida, nenhum. Eu é tão macro, assim, isso para mim é tão tem tanto significado, porque eu vou te relatar, por exemplo, a história de uma paciente, e eu sei exatamente a dor dela, porque eu sofro do mesmo mal. Ela tinha, ela é muito ela gostava muito de café, né, e ela estava entubada com aquele tubo, mas ela já estava conversando, assim, com a gente. E a única coisa que ela falava era café. Ela falava: "Café, café". Eu falei: "Dona Elise, a senhora quer café?". Ela queria café, pela pelo prazer de sim, tomar, era o né. que fazia ela bem, era Exatamente, devia ter o quê? 1 mês que ela estava entubada, que ela não tomava café, então quando ela acordou, a primeira coisa que ela pediu foi café. E aí a gente: "Gente, mas como que nós vamos dar café pra ela?". E assim, e ela
ela foi uma paciente que mobilizou todo mundo, sabe, a história é bem mais completa, assim, bem mais complexa também. E aí a gente ia lá na cozinha, pegava um copinho de café, molhava a gazinha no café e colocava as gotinhas, assim, no canto do tubo, para ela sentir o gosto do café. Então, assim, isso é o mínimo que a gente podia fazer por uma pessoa que estava ali. É pequeno? É, mas naquele momento em que a pessoa acabou de despertar de um coma induzido, de uma situação que ela, né, de enfermidade que ela estava, ela pediu café. Por que a gente não vai dar? Se fosse outra coisa, se fosse um pedido mais difícil, a gente ia fazer? Possivelmente sim. Eu trabalho com uma equipe que é muito humana, sabe? Que, aliás, a terapia intensiva, né, que é onde eu trabalhava, ela te põe tão no limite do fim da vida, no limite do que vai dar certo, vai sobreviver, não vai sobreviver, que qualquer batida a mais do coração, qualquer dia a mais é muita coisa, É uma vitória. é uma vitória. E aí, quantas vezes a gente já prestou atenção nesse desejo do paciente e quantas vezes a gente também executou aquilo que ele queria? Que fosse tomar um café, que fosse tomar um sorvete, que fosse trazer o cachorro para dentro da UTI, sabe? Que fosse ver o sol, porque já tinha 6 meses que a pessoa estava na terapia intensiva, não via sol, não tinha contato com o mundo externo. Pega a cadeira de roda, põe o paciente, vai lá fora, mostra o mundo para ele. Então, isso para mim tem significado. Então, quando você me pergunta se eu escolhi, Ou foi mas a escolhida. profissão também me tomou de um jeito que eu não me vejo fazendo outra coisa. E assim, pelo menos para mim, toda vez que a gente passa um aperto de alguma coisa, montanha mostra muito isso pra gente. Uhum. E aí você subir uma montanha quase todos os dias com essas pessoas, né? A gente volta para casa diferente, não volta? Tipo assim, a gente toma um café diferente, né? Você valoriza o ato de pegar a xícara do café e tomar o café. Isso acontece quando a gente sobe para montanha. Você passa uns apertos, você vai falar, poxa, se eu tivesse isso ou aquilo, e o simples fato de se ter uma xícara de café de você tomar em casa, você fala, poxa, aquela pessoa ali está precisando de uma gotinha de café, né? E essa visão humanizada, para mim, é uma das coisas que quem anda com Jesus mesmo permanece com esse amor, porque senão a gente entra no automático também. Tipo assim, Sim, o limite da morte ali vira quase que, pô, eu vejo isso todo dia. Então, se você não exatamente, tiver um coração mais quebrantado, uma exatamente. visão mais humanizada, você se torna uma pessoa muito sem sentimento e passa a não valorizar quem precisa, né? Quando eu me vejo nessa situação, assim, eu valorizo muito o que eu consigo comer, porque eu vejo muito paciente que geralmente se alimenta por sonda, o que não pode comer, né? E banho. Eu Você entrar debaixo de um chuveiro e tomar um banho, assim, para mim isso não tem preço. Na verdade, é uma das formas que eu mais uso para dar aquela, né, descarregada, assim, de lavar a alma mesmo, de sensação de deixar aquele peso para trás. Porque o paciente da terapia intensiva, que seja no hospital, e que toma um banho na cama, chega uma hora que não é que você perde a dignidade, mas a gente deixa de fazer as coisas mais simples da vida, sabe? Escovar um dente, ver uma televisão, conviver com Movimentar, ah, né? andar, Tanto isso. que, para mim, a oração mais bela nossa não é aquela que é longa, mas é aquela que todo dia você acorda e fala: poxa, obrigado pela oportunidade de abrir os olhos, de enxergar. Exato. Obrigado pela oportunidade de levantar e andar. Obrigado por ter a mão para tocar, o pé para Isso andar, a mesmo. boca para alimentar e os ouvidos para ouvir, né? Porque é tão É tão automático trivial, nosso né? que você fala, poxa, aí eu brinco e falo, cara, não há nada pior do que você ter uma cãibra nas duas pernas. Você não Você dá precisa de valor ter às uma grande doença. Tem cãibra nas duas pernas e fala assim, anda até ali. Você não precisa sair do lugar, né? Então, acho que é isso que a gente tem que meio que valorizar todo dia mesmo. E quem trabalha nessa profissão sua, eu vejo esses dois limitantes. Ou tem que estar numa unção humanizada mesmo, para manter ali o amor no coração, ou eu também já vi muita gente que entra no bom, automático e assim, deixa até de viver mesmo, deixa até de. No que a gente está falando aqui, de valorizar a oportunidade que tem de viver. as pessoas que estão fora costumam dizer que a gente é frio, Né? Uhum. por lidar todo dia com isso, que a gente vai ficando mais frio.
eu entendo, assim, eu não sou assim, mas eu entendo, porque de fato o ser humano sofre muito, Sim. sabe? Ali naquela condição de total dependência, eh, com um corpo que não consegue sair do lugar, que não responde por ele mesmo, isso isso dói na gente. Então eu acredito que muitas pessoas criam essa forma, essa fuga, né, uma forma de lidar com uma situação que é muito difícil e acabam se endurecendo. E outras tendem a ficar mais sensíveis e a agradecer ou a compartilhar essas histórias, de forma que também, no meio do caos, alguma coisa boa vai sair, vai surgir. E é isso que a gente faz. E você, esse amor de Jesus, você encontrou quando? Você já estava como enfermeira? Foi Já. antes? Não, já estava. Na verdade, Fernando, eu, como eu te disse, eu sempre busquei a Deus por uma falta que eu tinha, que era a presença do meu pai, né. Meu pai me fez muita falta, a presença física, o ser humano perto de Sim. mim. E eu fui tentando aprender a lidar com essa ausência minha vida inteira, sabe. Só que eu buscava o meu pai em várias situações ou várias pessoas, em várias relações, sejam com na figura masculina, né, sejam com meu avô, com os meus tios, com às vezes em A outros transferência relacionamentos, normal, e você não transferia, tinha, você exatamente. transferia. Até um dia que eu entendi que não adiantava eu ficar buscando o meu pai. Ele não existiu e nem ia existir da forma que eu queria que ele existisse. E aí eu não era casada ainda, isso deve ser em 2008, eu fui para um retiro espiritual. Na época eu era da igreja católica ainda, mas Deus falou tanto comigo nesse lugar. Eu lembro de uma música, assim, que falava muito a respeito de pai, dessa paternidade, mas muito de Deus, né. E eu fui para lá, para esse retiro, e fui muito tocada com relação a isso. Mas mesmo assim, eu achava que eu tinha perdoado, que eu já tinha superado, mas vira e mexe essa necessidade de ter algo com meu pai terreno, ela ressurgia. E aí, depois que eu me batizei em 2011, foi 2011, outubro de 2011, eu comecei a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Eu sempre estive com ele, mas talvez eu não visse como o pai que eu queria que ele é para mim. E aí em 2011 eu me batizei, e uma vez num momento de oração, assim, na época que a gente estava na igreja, era 24 horas de jejum, eu lembro que eu estava nesse jejum de 24 horas, e eu não estava aguentando mais de fome, eu não vivia esses períodos longos de jejum, né, acho que era a primeira vez que eu fazia esse jejum de 24 horas, e eu estava no nosso apartamento lá no aqui em Belo Horizonte, e eu lembrando, assim, eu falando para Deus: "Nossa, Senhor, mas meu pai não estava no dia dessa festa da minha escola, meu pai não estava nesse dia, nessa apresentação, no dia que aconteceu isso, no dia que aconteceu aquilo". E aí eu senti nitidamente Deus falando comigo nesse dia. Ele falando assim: "Mas eu estava. Você lembra dessa festa tal que você está falando? Então, sua mãe estava no lugar tal, eu estava lá. Você lembra dessa festinha que você estava com essa roupa?". Que eu descrevi as etapas da minha vida para Deus, meio que cobrando a presença do meu pai. E aí ele me fez passar em todos esses momentos, nas festas que eu coloquei, nos aniversários, nas roupas que eu estava usando, porque eu falava muito disso com Deus. E ele falava: "Mas eu estava lá. Você estava", ele falava comigo: "Você estava assim", ele falava: "Você estava com isso no cabelo, a sua mãe estava desse jeito". Uau. E foi uma experiência tão marcante para mim, mas isso é muito pessoal, tá. Você pode achar que é loucura, mas eu fiz isso. Eu falei: "Deus, então, dança comigo nesse dia?". E aí eu comecei a dançar, assim, lá no apartamento, sozinha, e eu sentia Deus dançando comigo, porque era algo que eu queria que meu pai tivesse feito, sabe. E eu busquei isso a vida inteira. E aí naquele momento eu entendi que o pai que eu buscava, que vai ser falho mesmo, por melhor que seja, por mais perfeito que pareça ser, é humano.
ele não iria suprir as minhas necessidades. E aí eu entendi que eu tenho um pai de verdade, que eu transferia para o outro aquilo que só Deus podia fazer por mim, que era dançar comigo quando eu tivesse feito 15 anos, que era cantar parabéns para mim nas minhas festas de aniversário. E aí foi, assim, a partir desse dia eu consegui romper com esse passado que me incomodou, que me assombrou muitas vezes, que me fez chorar, que doeu. E aí eu consegui passar por cima, ressignificar, né, a palavra hoje é essa, ressignificar isso. E aí entendi que Deus é pai, não é só Deus, não é só Senhor. Ele tem um papel de pai, de segurança, de refúgio, de fortaleza. Ele me protege, ele tá comigo, sabe, assim, essa sensação de ser de abandono que o pai terreno às vezes deixa, dessa vulnerabilidade que a gente fica, principalmente para mulher, né, eu sinto talvez doesse mais em mim por isso, por não ter tido uma figura masculina para me ajudar nesse Falta uma figura de proteção, de né, proteção. Era isso que eu de queria, paternidade no sentido de um pai protetor, né. isso. Mas eu entendi que Deus fez esse papel o tempo inteiro. E ele me mostrou, ele falava comigo. Ele me lembrava das fotos, dos detalhes das festas, de tudo que estava acontecendo, de coisas que eu não lembrava, mas ele me fez lembrar. Então eu falei: "Senhor, é isso, eu não precisava de uma outra pessoa, eu tenho Deus". E assim, a minha história com Deus começa a partir dessa ausência, né, dessa lacuna que ficou. Mas Mas tem ela também começa a mais. partir do momento que você confia que existe um pai no lugar do seu pai terreno, que é maior do que o seu pai Muito. terreno, né. Então, assim, acho que nessa relação primeiro, eu não acho loucura não, esse é uma questão pessoal Uhum, sua de dançar, mas, eu vivo muito isso também nos últimos tempos, né, assim, de ter essa confiança, de ter uma confiança que de fato a palavra diz que, Deus nos pede para que a gente vá como uma criança a Ele. Nós temos essa oportunidade, nós exatamente. temos essa abertura, nós temos esse acesso, e nada melhor do que você, ir no secreto, Uhum, por exemplo, e deitar teu rosto no colo do pai. E é possível você sentir isso, como criança mesmo, né. E isso é o que Deus fala com a gente. Muita gente pergunta: "Como é que Deus fala?". uhum. Deus falava com você através de fazer você lembrar a sua própria voz na sua mente, possivelmente falando com você: "Olha, você vestiu isso, aqui estava sua mãe, aqui Uhum. você fez isso", né. Essa é uma experiência real de Deus falar com a gente, né. Sim, eu depois que a gente tem filho, a gente essa parte da criança ela fica mais evidente, sabe. Então, e eu sei que Deus se agrada de um coração como o das crianças, porque de fato eles são muito puros, são muito inocentes. E é nesse lugar que eu tento me colocar hoje, mesmo com tudo que a gente vive, né, com todas as pressões, quando eu vou para minha cama e eu tô com os meninos, geralmente, eu sempre falo pra todos os dias eu falo: "Senhor, me põe no seu colo". Aí, nesse abraço, sabe, naquele abraço de pai, igual a gente pega a criança no colo, fica assim, eu falo: "É esse lugar que eu quero, me dá esse colo". Porque é isso, ele quer que eu seja essa criança que dependa dele. E é maravilhoso, tá, assim, sentir isso, sentir necessidade disso e aproveitar disso, porque eu perdi muito tempo. Olhando para um passado, tentando compensar uma história de uma forma que não era a que iria trazer esse preenchimento, essa plenitude dentro de mim. E você como uma profissional da saúde, tem todo esse amor à profissão, esse amor que você conhece, o amor de Jesus, você reflete isso. Então, assim, você é uma pessoa que me inspirou muito na fé também, né. Talvez você não saiba, mas me inspirava muito, e me inspira também até hoje. Eh, e essa maternidade, como é que você transfere isso? Assim, você é hoje mãe de 2 garotos, né, Dudu e Arthur, Arthur e Dudu, né,
E você se dá muito bem, você consegue conciliar muito bem essa loucura aí das 24 horas, 48 horas, e corre pra cá e corre pra lá, e é menino pra um lado e é menino pro outro, os 2 personalidades completamente diferentes. Dudu é aquela criança que, se você não tomar cuidado, ele amarra o gato Deixa na cerca, entendeu? E sai com a cara como se nada tivesse acontecido. Mas eu acompanhei também sua maternidade, né? Nós acompanhamos, eu e a Sara. Como é que é isso daí dentro da Mila? Fernando, eu é muito difícil ser múltipla, sabe? Muito difícil. E eu acho que o que mais me desafiou o que mais me desafia na maternidade é não ser prioridade pra mim. Eu não eu tenho que me encaixar. Como eu comecei falando no podcast, esse convite me obrigou a parar e refletir quem eu sou. Porque eu já fiz essa pergunta, já me fiz essa pergunta várias vezes. Só que eu não conseguia nem parar para pensar nela. Porque ao mesmo tempo que a gente para aqui, ou você está vendo um filme, um seriado, quando você tem essa chance, a mente está em outro lugar também, sabe? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que entregar, tenho que comprar isso, amanhã tenho que fazer. Então a maternidade, ela te tira o tempo inteiro do seu do seu eu. Você se sente meio que impulsionado a ser uma pessoa melhor, porque você tem que dar um exemplo, ou você fica extremamente, não fica tão presente mais em certos lugares, porque você está sempre pensando no futuro. O presente para mim é muito difícil, porque às vezes eu estou desempenhando uma tarefa aqui, mas na verdade minha cabeça está em outro lugar. A gente até brinca no trabalho. Eu estou no trabalho, eu penso em casa. Eu estou em casa, eu penso no trabalho, sabe? Fica essa. Mas é isso, a maternidade, pelo menos no início, né, da idade das crianças, onde os meus meninos, com a idade que eles estão, é uma dedicação quase que exclusiva, assim. E o trabalho, ele entra como uma forma também de respirar um outro ar, sabe? De conviver com outras pessoas, de trazer um outro significado para a vida. A maternidade, ela é muito intensa, ela é muito exaustiva. Eu não sei se eu conseguiria imergir, ficar só nesse papel de ser mãe. Eu não me vejo dessa forma. Eu preciso trabalhar, eu preciso também dedicar a coisas que eu gosto, como atividade física, para que eu tenha respirar um outro ar, fazer outras coisas. Porque é muito desafiado só um papel para mim. Tá? Admiro as mulheres que conseguem e que se dão super bem nesse papel. Para mim não funciona. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as minhas coisas também, aquilo que eu gosto, que é cozinhar, gosto de fazer um passeio ao ar livre, gosto de ir para academia. Então é isso, mas não é fácil. Mas é um aprendizado, né? Eu lembro que do Arthur pro Dudu, o Dudu, você, acho que acontece com toda mãe, com todo pai, né? Assim, o Dudu já é mais largadão, na dele, né? Tipo assim, mas também vocês, tanto você quanto o Fred, já dão uma liberdade diferente, né? O famoso caiu, não, deixa aí, tá tranquilo, deixa aí que ele vai levantar. E aquele dali, ele levanta e nada aconteceu, né? Mas o segundo filho, ele, ele é um privilégio para os pais, eu acredito. Tá? E ele vem com muito mais leveza. O primeiro filho, ele encontra um homem e uma mulher. A gente não era um pai e uma mãe. O primeiro filho, ele constrói isso junto com a gente. Eu estou aprendendo a ser mãe, o outro está aprendendo a ser pai, e ele chegou ensinando a gente e aprendendo com a gente também. É muito conturbado, é uma relação muito difícil no início. É só um amor sobrenatural, incondicional, para você dar conta de gerir tudo que vem com o primeiro filho, porque ele rompe muitas barreiras. Eu costumo dizer que ele é um tsunami. Ele é um, ele vem assim te mostrando que a gente não é nada, que o seu tempo não é seu, que você não tem mais, você não escolhe nada, você não consegue tomar um banho, você não consegue cuidar, ter o autocuidado. E aí o segundo filho, ele vem já com uma criança que domou os pais,
que nós já experimentamos, já conhecemos o que é ter um filho. E aí o segundo filho vem para uma família que eu já sou mãe, o outro é pai. Eu já tenho um irmão. A situação ela flui, as coisas vão acontecendo e aí a gente de fato também relaxa mais. A gente não fica mais tão preso aos pequenos tombos, às coisas tão corriqueiras, que você sabe que isso acontece todo dia. Não, vai, é mais leve. A segunda gravidez, o segundo filho, ele é muito mais prazeroso, digamos assim. Tá escutando aí, né, Gui? O Gui tá ali nos bastidores, vai ter uma filhinha agora, né? Que Deus abençoe muito. Amém. Mas você tá vendo aí, vai ser Faustão, né? Vai ter que fazer muita tatuagem, viu? E vem o terceiro aí? Ué, por mim, sim. Eu queria mais um, mas Eu, se eu fosse você, eu tentava até vir uma menina, gente. não, não tem chance. Primeiro que eu não tenho esse apego com mulher. Prefiro ser a rainha do meu lar. Mas eu queria mais um filho. Mas eu entendo também. O Fred, quando ele se posiciona contra, eu entendo o que ele quer dizer. Filho é muito, é muito abrir mão de si, né? Nós vamos fazer uma festa lá em casa, tá? Pro seu filho. Não, é porque vocês lembram que após uma festa, o Dudu veio. Mas enfim, vai ter o terceiro ou quarto aí. Nós vamos orar, tá, Fred? Você tá ligado que minha oração tem sido Tudo poderosa. bom, Então, nós Fernando, vamos, né? Eu prefiro quatro, manda dois gêmeos, um menino e uma menina, que aí já a gente já faz tudo junto. né? Mas brincadeira à parte. Quem é a Mila daqui a 10 anos? Eu quero continuar sendo essa pessoa humana, com esse olhar da necessidade do outro continuar me incomodando e me fazendo melhorar como pessoa. Pretendo continuar na minha profissão. Não sei se nesse hospital ou numa outra instituição, porque eu tenho algumas questões, assim, profissionais para resolver. Não com relação à minha profissão, mas ao lugar onde eu estou. Mas não me vejo fora da profissão, desse executar, desse fazer. Quero ser uma mãe mais leve, eh, que tenha, que colha, né, tudo aquilo que eu tenho tentado plantar na vida dos meus filhos. Eu quero que daqui 10 anos eu de fato esteja colhendo os frutos disso, desse cuidado com o outro, de olhar para si também de uma forma menos, menos crítica, né? Às vezes comigo eu sou muito assim. Às vezes eu me coloco em muito altos, escalo para mim altos padrões que eu sei que às vezes são mais. Eu sou exigente, né, comigo mesma. Então, às vezes eu posso fazer isso com eles, mas eu quero que eles tenham uma jornada mais leve, que eles sejam cidadãos de bem, pessoas que sejam felizes com as escolhas que eles fizeram. E aí, quando você fala da Mila, é difícil não falar dos filhos, né? Mas vamos voltar para a Mila. Então, quero ter uma vida com Deus mais imersa, poder ter um pouco mais de tempo para mim, para me dedicar a isso. Pretendo também empreender em algo que também que eu gosto, que é a culinária, que é, né, fazer algo de comida. Eu de fato me relaxo cozinhando, eu gosto disso. Quero receber pessoas na minha casa, quero estar com a minha família. Eu sou muito seletiva, então assim, para mim, os meus poucos amigos por perto, as pessoas que eu de fato tenho mais convivência, as pessoas que eu faço muita questão, isso é poder estar com esse grupo, nos apoiando, falando de Deus, relatando experiências né, que a gente possa ter vivido com o Senhor. Quero continuar congregando em alguma igreja, fazendo parte de uma célula, que eu acho que isso é importante também. É assim que eu me vejo daqui a 10 anos. E olhando para o seu ser mais vezes, né? É. Eu ainda não sou prioridade, é isso que eu sinto. Mas com a idade dos meninos, que eles vão crescendo, eu acredito que a gente fica um pouco mais, tem um pouco mais de liberdade e tem um autocuidado maior.
Hoje eu faço para mim o que sobra, né, as prioridades são outras. Mas daqui um tempo, em 10 anos, com certeza, o meu ritmo de vida vai ser menos acelerado e eu vou ter mais tempo para mim, até porque o o rito normal da vida é que eles se desapeguem mais, né, e costumam a serem mais eles mesmos, com os amigos deles. Então eu pretendo também cuidar mais de mim. É, mas você sabia que, assim, isso daí é um exercício, eu mais fiz para você a pergunta, mas ela serve para mim. É muito difícil da gente olhar para a gente mesmo, né? Escrevi o livro Ser ali e tudo, que foi um questionamento de quem eu era e tudo. E obviamente que tem a conotação de tipo, tira sua formação, tira seus bens, o que que sobra? É muito difícil de você fazer isso. E isso é um ser transformador, porque a gente vai mudando, né? Uhum. Até mesmo porque somos pecadores. Então a gente precisa da renovação praticamente diária, do perdão e tal, mas a gente precisa de reconhecer quem a gente é. Mulher, eu vou falar um negócio com você que eu falo muito com homem, é assim, mulher não, mas homem, se eu fiz isso na mentoria com o Fred, faço com as pessoas. Qual foi a última vez que você olhou no espelho? Aí Olhar mesmo. mulher se olha todos os dias, não olha? Homem, às vezes penteia o cabelo ali e tal. Mas eu tô falando de você parar de frente ao espelho assim e falar assim: "Deixa eu me observar". Mulher geralmente faz isso. Mulher vai vestir uma roupa, até olha atrás, se tem decote. Homem não faz isso. Uhum. É raro o homem fazer isso. E esse é um exercício para a gente poder fazer a respeito do nosso ser. Porque você não vê se envelhecendo. Você só vê eu, há pouco tempo agora atrás, eu falei: "Gente, mas minha sobrancelha esse negócio aqui tá ficando igual uma suçarana, velho, e eu tô tendo que cortar", porque aí eu lembrava que meu avô ficava com a Mas sobrancelha maior, né. Então a gente não percebe isso que vai acontecendo. Então a mesma coisa da imagem serve para a gente poder refletir quem a gente é mesmo. O que eu sou? Qual que é a meta que eu vou colocar para mim? E não significa que a gente tem que ficar correndo atrás de meta, mas nós somos seres temporais, uhum, né? Se a gente não determinar coisas para a gente, missões, de alguma forma, missões, metas, propósitos, cara, a gente vai deixando a vida passar e o negócio vai embora, né? Então, assim, apesar de você estar falando que você vai olhar mais para você, eu te vejo uma mulher guerreira que consegue equilibrar muito bem o tempo, mesmo você não vendo isso, entendeu? Porque a gente não vê a si próprio. Existe um exercício muito legal que de vez em sempre eu faço comigo, mas que é extremamente difícil, que é assim, cara, se eu me tirar para o lado de fora, o que que eu vejo do Fernando? Então, assim, e muitas vezes você tem que perguntar para uma outra pessoa. Eu falo muito com a Sal, falo, putz, a Mila é uma guerreirona mesmo. E você tem bom apoio também. O Fred também é um bom muito, apoio, que daqui a pouco a gente muito. vai falar, que é muito importante e tal. Mas assim, como mulher, cara, é uma mulher que consegue trabalhar, consegue treinar, consegue confraternizar, Uhum, entende? Consegue gerar um equilíbrio e ainda promove mudanças. Vocês mudarem no apartamento, numa uhum, casa, do nada, isso para mim me mostra que a coragem de vocês está acima do medo, porque ninguém faz isso. uhum. Todo mundo procura uma vida extremamente linear. Cara, eu vou fazer um negócio muito certinho, né? Então eu vejo isso. Assim, eu te provoquei aqui quem quer a Mila há 10 anos, porque eu acho que a gente tem que pensar o tempo inteiro nisso, assim, somos perecíveis, nosso momento passa e tudo, mas você tem um apoio também muito grande de um maridão muito É, bacana, que é o Fred, eu vejo que isso é muito importante, né, esse equilíbrio e tudo, ele é muito mala, ele é muito chato, mas é brincadeira, tá, meu irmão? Mas é muito importante, eu vejo nele também uma figura de um paizão. Mas o Fred morreu há pouco tempo, né? morreu. Esse chato Dia morreu. 25 de novembro de 2023. Então, vamos falar sobre isso? Vamos. Já não sou eu mais. Então, eu vivi quase 20 anos esperando esse momento, né, como eu te disse. E é engraçado que Deus é realmente muito improvável. Eu, assim, nem não passou pela minha cabeça em momento nenhum que alguém poderia aceitar Jesus numa célula, porque eu fui em várias, frequentei célula há muito tempo, a gente é de célula há muito tempo, Fred ia comigo, e assim, eu não via.
pelo menos onde eu estava, eu não via as pessoas, né, aceitando Jesus, nasceram. Eu estava brincando com as crianças lá do lado de fora, né, daquele momento do dia 18 de setembro de 2023. Eu tenho as datas marcadas porque elas são datas especiais para Sim, mim. são novos momentos, são marcos. Você está subindo uma montanha, né? Só fazendo um paralelo. Você está aqui embaixo da montanha, você recebe um chamado lá em cima, que Deus está te gritando. Quando você está subindo, você vai formando os pontos de controle, e cada um desses é um momento especial, é um ponto de controle que você está tendo. Os meus vão sendo riscados no braço. O próximo podcast aqui, gente, só para poder falar, ó, esse braço vai estar todo ocupado, tá? O responsável por isso é o Guilherme, que está ali, mas nós vamos riscar. Tem uns espaços aqui ainda. Mas teve aí uma data especial. Teve, assim, claro que várias pessoas nos acompanharam nessa caminhada, né? E a cereja do bolo, eu falo que foi você e a Sá, que chegaram num momento que acho que ele já estava mais pronto também, já tinha escutado, já tinha vivido muita coisa. E aí eu estava na célula lá com os meninos, a gente estava brincando lá no playground do prédio, e vocês estavam num outro lugar. E aí, na hora que a Sá me mandou mensagem me perguntando se, amiga, você tá por aqui? Eu já sabia o que que ela ia me falar. Eu falei, tô aqui fora com as crianças. Ela vem aqui, porque o Fred aceitou Jesus. Eu, eu fiquei meio paralisada, assim, porque eu sabia que esse momento tinha chegado, eu sabia o que que ela ia me falar, mas eu não consegui me mover. Eu acho que para mim era um improvável, tão provável, era algo que eu esperava tanto, mas ao mesmo tempo eu achava tão difícil, não por ele, mas por achar que Deus ia usar uma outra forma de fazer, né? E às vezes querer encaixar os meus padrões nesse momento, nessa coisa espiritual. Quando eu fui até o salão de festa onde vocês estavam, eu não consegui entrar, eu fiquei constrangida, porque eu não sabia nem como que eu ia reagir. Eu não me preparei para esse momento. E aí, assim, fazendo um paralelo, né? A gente pede tanto para Deus. E por que que eu não estava preparada para esse momento? Será algo que eu esperava, será algo que eu estava gerando já há um tempo. Mas eu não consegui estar com ele. Eu não sabia quem que eu ia encontrar. A sensação era essa. Quem que eu estaria ali? Que Fred que eu ia ver? Eu não sabia. E aí depois eu assisti aos vídeos, né, o Renato abraçando, né? Enfim. Mas esse momento, esse dia 18 de setembro de 2023 e depois do batismo, né, ele tem uma longa história para trás, né, Sim, de várias coisas que a gente viveu, de situações que ele viu, que ele presenciou, sobrenaturais que aconteceram. E isso eu acredito que Deus foi dando para ele substratos, né? Foi construindo com ele um caminho até de fato ele encontrar algo que ele pudesse tocar e falar assim, não, isso aqui me enche de fé. Esse ponto aqui eu consigo ter uma conexão com Deus. Eu falo conexão porque para mim religião é muito isso. É é a forma intimidade. como eu me conecto com É intimidade. isso. Eu posso estar eu posso ser evangélica, eu posso estar numa religião, numa igreja evangélica, mas às vezes nessa igreja especificamente eu não tenho tanta, não consigo Não me me conecta. conectar tanto com Deus quanto eu me conecto em alguns lugares. Então é isso, eu acho que ele foi acumulando experiências. Ele viu muita coisa, ele já sabe de muita coisa. E aí chegou o dia que eu acredito que Deus vai fazendo, né, a teia dele, vai juntando, vai trazendo. Só da gente ter se reencontrado, nós, eu, você, Sá e ele, 10 anos depois, numa pandemia, né, que é um outro improvável, é algo de que tem. Deus mesmo usou vocês, né, e tudo isso para trazer o Fred. Ele estava também num outro momento de vida. E eu vejo isso, assim, Deus costurando mesmo, tecendo formas de ganhar vidas. A dele foi dessa forma, e eu acredito que através da vida dele, do testemunho dele, como do meu também, outras pessoas serão alcançadas através do Jornada Cast, né? Sim, Que é o maior objetivo, que eu acredito que seja o maior objetivo sim. da gente estar aqui, que é alcançar, que é falar que
Não existe um modelo, não existe um molde, cada um vai ser alcançado pela Mesmo que a fé. gente crie um modelo, sou lógico, né? Eu sou um cara lógico. Fred é um cara lógico. Somos muito cartesianos Uhum, mesmo, né? Matemáticos, estatísticos, quem é da computação é muito quadrado. E, e Deus quebra tudo isso na gente. exatamente. Quebra todos os fatores lógicos, sabe? Tenho certeza que na hora certa, é, o Fred vai dar o testemunho dele aqui. Assim, igual tem outras pessoas no nosso círculo do Por Amor, né, que vocês fazem parte, que até minha bolinha sumiu, mas que é aqui, o Por Amor aqui, que é muito maior do que esse Jornada Cast aqui. Isso daqui é uma questão improvável. É um projeto que eu não consigo planejar. Por mais que eu tenha planejado tantos projetos, eu não consigo. Acontece, de uma hora para outra. Aconteceu um pouco antes de vocês chegarem aqui. A Sá estava trazendo um problemaço para a gente no prédio que a gente mora. E hoje ela administra as coisas e tudo. E eu estava meio irritado, porque eu estava aqui concentrado, de boa, esperando. Vocês atrasaram um pouco e tal, e eu estava aqui quieto. Aí ela trouxe um problema. Eu falei: não é possível que ela vai trazer um problema agora, negócio, apartamento. O caso é mais longo, mas assim, eu falei com ela: mas eu não quero saber, porque pode decidir aí. E ela sabe que não é bem assim, porque eu ainda, ela tá pegando todas as coisas para poder administrar, mas eu ainda gosto de ficar sabendo, né? Então, fica com medo de tomar decisão errada. O fato é, uma pessoa do Por Amor, que é o Matheus, que é um dos nossos intercessores, me manda um vídeo de uma casa que ele está construindo e ele falou: irmão, o negócio é o seguinte, Deus mandou te avisar que ele tem uma casa muito maior do que essa para você. Eu falei: não preciso dizer mais nada. Exatamente na hora, Deus quebra a sua racionalidade, ele te fala assim: eis que estou aqui. Sim. E na conversão do Fred, eu vi também vários momentos disso, ele provando para mim que, tipo assim, eis que eu estou aqui. Mas a obra não é pela Mila, não é por você, não é pela Sá, não é por ninguém, é por mim, que sou o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Jornada Cast ter ido para a academia de vocês, temporada 2, pessoal, foi gravado na academia deles, também foi um pontinho a mais durante 20 anos que Deus já estava conectando os pontos para poder botar o Fred atrás das câmeras para poder escutar testemunho de pessoas que nem eu sabia que eu ia entrevistar, Uhum. sabe? Então, assim, e aquilo dali, nós oramos pelo Fred para poder ele aceitar Jesus. E eu tive muito aprendizado ali, porque o Espírito Santo bateu na minha cara, porque eu quase que eu ajoelhei o Fred e falei: aceito. Livre Você é grande, fulano, mas você é tal. dois, vai tomar dois tapas na cara e aceita Jesus, meu amigo, pelo amor de Deus. E ele não. E ele foi aceitar na célula. Então, assim, isso é uma questão que Deus vai nos mostrando. Cara, eu estou usando vocês. Eu estou usando os ambientes. Mas não é vocês, é através de vocês. E isso que é o mais bonito, porque isso também é uma caminhada que a gente tem que fazer, é uma maturidade que a gente vai aprendendo, né? Antes eu falava tudo, eu tinha um prazer de contar tudo para as pessoas e tal, e ainda tenho, porque nós temos que ser obras do testemunho. Mas hoje eu já conto mais sem emoção, mas muito conectado, que eu já fico assim: tá bom, Deusão, amanhã vai ser o quê mesmo? Qual que é a surpresa? Entende? Mesmo na hora que dá um pau, que dá um problemão, eu falo: alguma coisa tem aqui. Alguma coisa Deus tem para poder fazer aqui nisso, né? Seja o atraso de uma hora de vocês, que era justamente para me ficar puto, essa foi a expressão, não querer resolver o problema de apartamento. E o Matheus, do nada, me mandou mensagem. Eu nem choro mais. Antes eu chorava, eu falava: pô, Deus. Hoje eu falo: tá bom, Deus, eis que o Senhor está aqui, né? Então eu acho que essa conexão que você está falando, eu acho que essa intimidade tem sido construído muitos testemunhos, eu acho, no nosso meio, assim, dessas pessoas que estão mexendo com isso aqui do por amor, do fé e trabalho, de coisas muito grandes. Eu te perguntei porque eu acho que é, vai se concretizar algo na vida de vocês trabalharem juntos, sabe? Acho que a gente, eu tenho aprendido, aprendi com o Douglas, eu estava lendo muito sobre isso, mas o Douglas veio aqui também para confirmar através da boca do Espírito Santo que nós abrimos a boca para profetizar coisas boas e coisas ruins, né?
E o Fred sempre fala isso, poxa, será que um dia a gente pode trabalhar junto e tal? Eis que eu e Sá somos provas vivas disso. Nunca imaginei que ia trabalhar com minha esposa, entende? Então, assim, estamos trabalhando hoje. E eu acredito que vocês também vão ser assim. Então, profetizado Amém. aí que vocês vão trabalhar juntos, né? Bom, te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: como que você gostaria de ser lembrada? E como você gostaria que seu marido fosse lembrado se você não estivesse mais aqui? Como Como que você gostaria que você fosse lembrada por ele, por ele? Fernando, eu eu vou te falar algo aqui que Fred, ele me conhece, mas ele não conhece de fato a Mila espiritual, porque muitas coisas que eu vivi foi muito no secreto. Eu não tinha com quem compartilhar, né? Então, a partir do momento em que ele conhece a Deus e tem mais vivências com o Espírito Santo, eu queria que ele lembrasse de mim como uma pessoa que de fato entregou, assim, que suplicava pela vida dele, que queria muito que ele tivesse vivendo o que ele tem vivido agora, que pagou um preço para estar junto, para estar com ele, que independente do que acontecer ou do que aconteceu, eu fui obediente até o fim. Eu sei que ele sabe de muita coisa, né? Mas eu não conseguia compartilhar porque ele não tinha entendimento para entender o que estava dentro de mim. Eu não tinha um marido, uma pessoa que conhecia a Deus, que era cristão. Eu tinha uma pessoa que não tinha sabedoria para entender o que ele ia falar. E aí, jogando no. Até a palavra de Deus fala isso, eram pérolas aos porcos. Porque eu tinha uma grande riqueza para uma pessoa que não tinha entendimento. Então, assim, quem foi a Mila com o Fred? Foi uma pessoa que, desde o dia que eu conheci, eu, eu sabia da essência dele, eu tinha convicção da essência dele, foi por isso que Deus nunca me deixou desistir do Fred. São quase 19 anos juntos. Deus nunca me deixou desistir do Fred. E eu posso te falar, assim, várias situações que nós vivemos, que as coisas poderiam ter tomado um outro rumo. Mas eu tinha uma convicção dentro de mim que não era para fazer assim. E eu sempre fui muito obediente a Deus, mesmo contrária aos meus sentimentos, mesmo com raiva, mesmo eu briguei com Deus várias vezes. Eu posso dizer que eu fiquei 2 anos brigada com Deus. De 2016 a 2018, eu de fato vivi um período de atrito mesmo com Deus, mas muito voltado para que o Fred tivesse a fé que ele tem, que ele está aprendendo a ter, né? Eu não acho que a gente tem que pagar um preço de novo, porque Jesus pagou esse preço. Mas Deus escolhe pessoas que vão caminhar do seu lado até o fim, né? Assim, e eu me vejo sendo essa pessoa na vida dele. Eu acredito que Deus me deu como um propósito, como algo, um rumo para a minha vida, que era a salvação do Fred. Eu tenho convicção de que eu fui instrumento de Deus na vida dele, porque eu poderia ter desistido várias vezes. Eu poderia não estar com ele mais. E Deus não me permitiu desistir, mesmo quando eu não queria obedecer, mas eu decidi obedecer. Melhor obedecer do que depois colher os frutos da desobediência. Então é isso, eu queria que ele soubesse que muito do que ele vai viver tem um odre cheio de oração com Deus, um odre de lágrimas, né, de intercessão pela vida dele, pelo futuro, pelas decisões que ele tomava. Eu falo que o ano de 2022 foi o ano que eu mais jejuei pela vida do Fred. Eu lembro que Deus falou claramente comigo. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Para que esse tanto de jejum para o Fred?
Era acabava um, começava o outro, acabava um, começava o outro. Eu falei: "Tá, mas eu já fiz tantas coisas aí, tipo, nunca teve efeito na prática pra mim, eu nunca vi nenhuma transformação, ele nunca mudou". Tudo bem, então, vamos, né, vou obedecer. Então eu comecei a fazer jejum em 2022. Eu fiz um ano inteiro de jejum por ele. E aí em 2023 eu fui entender o que estava por vir. Então eu sempre escolhi obedecer. E o Fred é fruto da minha obediência. E o Fred é fruto da minha insistência, mas muito guiado pelo Espírito Santo. Porque a Mila, eu enquanto pessoa, eu poderia ter aberto mão várias vezes. Eu queria que ele soubesse disso, né? Que ele me conhecesse quem de fato eu sou. Porque é difícil você falar da sua fé para quem não tem fé. É difícil você falar de jejum, de oração, de entrega, de intercessão para quem não acredita nisso. É difícil falar que é possível dançar com o pai para quem não sente a presença, né? Então é isso. Eu queria que nesses próximos anos, se algum dia eu não estiver aqui mais, que pode ser, né, em qualquer momento, eu quero que ele saiba que eu vivi uma vida orando por ele, pagando um preço que não é o que Jesus pagou, mas assim, que eu paguei um preço de oração, de entrega pela vida dele. Eu busquei isso com Deus. E se esse foi o meu propósito de vida, se, era, se o propósito de vida, na verdade, era alcançar a vida dele, hoje eu sei que a gente atingiu esse objetivo. Glória a Deus, glória a Deus. E isso vale muito para outras mulheres também, né? Assim, eu e Sá convertemos juntos, mas eu acredito que uma casa que está em alinhamento espiritual, de fé, realmente tem algo a alcançar maior, né? Porque você não tem a discordância, você não tem o conflito, e você passa a ter o mesmo pai, vocês podem dançar a mesma música, vocês podem recorrer ao mesmo colo, vocês podem, de certa forma, caminharem mais juntos ainda, Sim, né? A gente tem vivido isso na nossa casa, não é fácil, mas é aquilo, né? O diabo nunca vai atacar a casa vazia, ele só ataca a casa que tem alguma coisa de valor lá dentro, né? E que esse testemunho seu aqui alcance outras mulheres, que você ajude também outras mulheres com isso. E deixando claro, o Fred é um cara, eu brinquei aqui várias vezes, não é porque ele tá ali. O Jornada Cast serve para isso. Assim, a gente não precisa de gravar uma coisa para poder entregar para o próximo. Assim, a gente pode falar abertamente com uma pessoa. Então a gente está falando isso daqui abertamente. O Fred está aqui, mas a gente está gravando para que sirva para outros testemunhos. Mas o que eu estou dizendo é tão bom quando a gente tem a oportunidade de falar com a pessoa. Eu falo assim, eu converso com a Sabrina, a gente é muito amigo, né? Então a gente conversa tudo abertamente mesmo. Mas que de fato isso daqui alcance outras mulheres, porque principalmente no meio do Legendários a gente vê que os homens, nós nos perdemos no meio do caminho. Tem muito homem perdido no meio do caminho aí. Eu era um perdido. Quem me vê, muita gente boa, né? Mas o que é perdido? Grosseria. Às vezes não tem paciência de conversar com a Sabrina. Isso é uma maneira da gente se perder. E quando a gente se entrega, Deus começa a moldar isso, né? Ele vai pegando ali aquele vaso quebrado e tudo. Então, o que eu quero chegar aqui, a conclusão é que o Fred ou eu, Fred é um cara 10, eu brinquei aqui, chato, porque é exigente, é um cara estourado e tal, mas a gente vê as mudanças, tanto nele quanto em mim, quanto outros irmãos, quanto o Douglas que teve aqui, que está mais paciente. É bonito demais de você ver essa ação do Espírito Santo de Deus em nós, homens, assim, consertando cada um de nós e usando vocês como boca do Espírito Santo da edificação, né? a mulher tem que cumprir muito esse papel, sabe? Amanhã é o dia, né, Internacional da Mulher, e eu Gente, pior que é mesmo, comprei nada pra Sabrina. já pode passar, já pode passar o tempo. Mas é muito. Deus é muito perfeito, porque nós somos muito diferentes, né? A mulher, ela tem uma sensibilidade que é fora do normal, assim. Às vezes até demais, às vezes até muito aflorada. Mas é bonito de ver que a gente se complementa, né? De fato, a gente é uma só carne, porque se não for um para trazer o, o peso, um relacionamento
entre duas pessoas muito iguais, provavelmente gera muito mais conflitos. Né? E aí, voltando um pouco no assunto do Fred, é estranho porque eu tô tentando acostumar com esse novo Fred, sabe? Eu vivi muito tempo com o antigo e às vezes o novo Fred me assusta, assim, as coisas que fala. O Fred também é muito intenso, igual eu também sou muito intensa, então assim, ele batizou hoje, amanhã ele já está no curso de teologia. Daqui a pouco ele já quer é, fazer um curso, comprar uma Bíblia de arqueologia, ir para algum lugar estudar. Então, assim, ele tem essa mente muito voltada para ele entra de cabeça nas coisas, né? E aí eu via o Fred muito focado no trabalho, com, com relação a outras coisas da vida, e vê-lo se dedicando a Deus e à palavra e aprendendo de Deus é até estranho, sabe? Eu fico sem saber assim, até onde que eu posso ir, o que, que eu posso falar. E eu estou conseguindo quebrar isso aos poucos. Eu não tenho mais receio de contar nem de compartilhar as coisas, porque eu sei que hoje ele tem entendimento. Mas é porque é diferente para mim. Eu sei que vai ser algo que eu ainda estou aprendendo a lidar, a ver esse novo Fred, sabe? Esse novo ser que está surgindo. Mas Deus é muito criativo, Deus é bonito demais nesse sentido, assim, ele vai descortinando algumas coisas, vai, né, nos testando, tipo assim, poxa, como assim? A pessoa tá diferente. Na nossa casa também é a mesma coisa, comigo, com a Sabrina. Mas eu vejo que por mais que um casal se ame e se respeite, quando ele se coloca na presença, tudo muda, sabe? Assim, as coisas vão ficando mais leves, os problemas vão ficando menores. E mesmo aquelas pessoas que não tinham tempo para nada, passam a ter tempo Sim. para poder estudar, para poder se interessar, para poder. Eu acho que é o que você falou, tá na presença, sabe? No livro Fazer Agora, é um negócio que eu tenho refletido muito, assim. Eu quero muito conhecer onde Deus esteve, mas eu quero muito mais estar onde Deus está, na presença dele, sabe? Assim, de estar na intimidade mesmo. E eu acho que isso a gente tem que levar para casa, para o dia a dia, para isso aqui que a gente está fazendo, né? Mila, deixa seu recado final aí. Do que você gostaria de deixar? Imagina que você tivesse que dar um recado para os seus filhos daqui a 5 anos. Qual que é o recado que você daria? Fernando, que eles não percam a essência deles, né? Que a gente não se perca nesse caminho, nesse mundo às vezes tão cheio de opções. É tão fácil a gente deixar de confiar ou de se apegar a Deus. A presença dele é tão forte, mas às vezes também tão sutil, né? E tem hora que eu tenho, assim, perder essa conexão com ele, sabe? O meu recado é que a gente caminhe firme, sabendo que independente das circunstâncias, independente do que acontecer, os dias maus vêm, mas ele está com a gente. Os dias bons estão aqui só para a gente ter um refrigério, porque a nossa vida não é aqui. Nosso propósito não é para cá. Nós somos forasteiros nessa terra. Nós estamos aqui por pouco tempo. O nosso maior propósito é criar laços, fazer a diferença aqui. Acredito que muito salvação, para levar a salvação de Jesus, né? Praticar o evangelho para as outras pessoas, para que eles conheçam a Deus. A Bíblia fala que o mundo anseia ver Cristo em nós. E eu anseio em ser Cristo na vida das pessoas. O nosso evangelho, ele não pode ser só falado, né? A gente não pode amar só de boca, como diz a Bíblia, é muito fácil. O amor, ele passa por uma doação, por uma ação. Então, que a gente seja esse cristão, que o mundo de fato veja Cristo em nós, que a gente seja como Cristo seria nas pequenas coisas, no nosso lar, no nosso grupo de amigos, na nossa empresa, né? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas falas, os nossos posts, que isso de fato reflita Deus, até nas críticas, né?
Será que Jesus seria tão crítico assim, né? É isso. O que eu mais almejo é que a gente pratique o evangelho. E é um desafio diário. Muito. É um desafio diário, né? É, nos nossos grupos de amigos do Por Amor, tem o Samuel Rodrigues, a gente fala muito sobre o P do Por Amor. Talvez o mais difícil é a gente permanecer. Permanecer é uma das coisas mais difíceis, Sim, né? ser constante, Assim, né? ser constante, permanecer, orar, estar em retidão, viver a palavra é muito difícil, né? Saber da palavra, muitas vezes, você consegue desvendá-la, né? Não em sua totalidade, cada vez que você lê é uma forma que te é tocada, mas viver aquilo dali é um negócio que é preciso permanecer todos os É, dar dias, né? outra face não Permanecer. é fácil, É, né? Assim, não agir com as próprias mãos, não fazer a justiça própria. É muito difícil estar nesse mundo. A gente é instigado o tempo todo. As informações têm uma velocidade enorme de mensagem chegando, de crítica, e às vezes a gente tem vontade mesmo, né? sim. De usar esse ímpeto da carne, do Uhum. ser humano. E aí a gente tem que lembrar, não, peraí, eu preciso ser como uma criança, né? Como que uma criança, ou como Jesus agiria nesse lugar. Esse exercício que eu faço comigo todos os dias. Por isso que às vezes eu olho para os meus filhos e eu lembro, não, eu sei que eles são extremamente inocentes, então eu preciso de descer, desacelerar e ser inocente como eles são. Não levar em conta, dar a outra face, caminhar a segunda milha. E é isso. Porque o mundo jaz é do maligno, né? A gente que tem que lutar contra. Mila, obrigado por esse tempo. Nem sei quanto tempo que nós ficamos aqui, acho que foi 1h10 aproximadamente. Que esse testemunho aqui alcance muita gente. Obrigado pela sua amizade, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela amizade mesmo que a gente tem, pela confraternização que a gente tem da nossa casa, o carinho que você tem com a minha esposa. Seus filhos, para a gente, são muito especiais. A gente não está falando da boca para fora, porque a gente também é de um círculo que eu conheço muita gente, mas tenho muito poucos amigos que são mais chegados que irmãos, né? Te admiro muito como mulher, como ser humano, como esposa, como mãe, como uma pessoa que eu sempre vou me recordar de você na guerra, com o rosto Com a marcado máscara. da máscara, né? Pessoal, obrigado por mais um Jornada Cast. Esse daqui é um episódio muito especial, igual eu comentei no início. Primeiro que é uma irmã, é uma amiga, mas é mais uma mulher que está aqui batendo um papo junto com a gente nessa temporada do Jornada Cast, na terceira temporada. Tanto eu, quanto Sabrina, quanto Fred, quanto Mila também, que a gente, o grupo que participa ali nas decisões, a gente viu que precisava de ter mais mulheres e Deus foi encaminhando as mulheres, né? E esse episódio aqui realmente é uma prova de muita coragem. Sentar aqui para poder fazer isso não é fácil, porque a Em 12 gente, horas. em 12 horas, então assim, sem roteiro, sem a gente saber nada e tudo. Mas esse é o objetivo nosso do Jornada Cast, eu já, né, falei em todos os outros episódios. A gente é, recebe a mensagem certa das pessoas que foram tocadas de maneira certa. Então, quem mexe com os algoritmos aqui não somos nós. A mensagem vai chegar para os 1.200 e poucos seguidores que a gente tem. Se a gente tivesse 1 milhão, iria chegar, mas vai chegar para as pessoas certas, viu? Então, mais uma vez, ó, curta, compartilhe, envie para os seus amigos um testemunho aqui muito bacana onde a gente falou sobre amor, sobre cuidado, sobre profissão e principalmente não desistam dos seus maridos, né? Mas apesar não, volto a deixar aqui muito bem registrado. A gente não está falando de maridos, tanto eu quanto o Fred, de pessoas extremamente problemáticas, mas não é desalinhamento de fé e a gente só alcança verdadeira graça mesmo assim, se a gente estiver como casal andando juntos, caminhando juntos. É isso que a gente quer deixar aqui como o nosso testemunho, nem é deles, é o nosso. Viu? Obrigado mais uma vez, valeu e até a próxima. Fui.